Instalações elétricas 3, manutenção de subestação, módulo 4, parte 3, que na verdade é a segunda parte de transformadores, que foi o assunto da semana passada. Semana passada eu dei início falando sobre transformadores, né? O que vem a ser transformadores. Algumas partes para vocês já sabiam, obviamente, porque já foi passado isso em disciplina passada, tá? Fizemos apenas dar uma reforçada com relação ao assunto, tá? Transformador trifásico, ele possui as mesmas características de um transformador monofásico, ou seja, o princípio de funcionamento de um em relação ao outro vai ser a mesma, com a diferença que agora um transformador trifásico, eu vou ter agora um conjunto trifásico de pelo menos 6 bobinas. Por exemplo, vocês estão verificando aí nessa imagem um transformador trifásico e eu tenho 3 bobinas para o circuito primário e 3 bobinas para o circuito secundário. É o mesmo critério, tá, de funcionamento. Eu tenho bobina pode ser de alumínio, pode ser de cobre, eu tenho um núcleo, que vai ser aquela chapa de aço silício, vai ter aquele mesmo processo de montagem. Só que, lógico, o transformador trifásico ele vai se tornando, à medida que a potência vai aumentando, um pouco mais complexo. Mas isso por quê? Porque eu vou ter mais dispositivos de proteção, eu vou ter uma característica de funcionamento em algumas partes um pouco diferente com relação àquele monofásico, que foi aquele bem simples que vocês aprenderam, tá? Aí vamos lá. Esse transformador que vocês estão verificando, eu acredito que deva ser de talvez 69 kV ou 69, 69 kV ou 230, tá bom? Aí vamos lá, deixa eu só admitir o camarada, pronto. Geralmente as potências que nós encontramos, isso nós estamos falando em escala comercial, tá bom? Para aqueles transformadores de distribuição, que é aquele que geralmente a gente encontra nas ruas, eu já tenho potências padronizadas, tá bom? Então eu coloquei 45, mas eu tenho potência de 30 kVA, aí parte 45, 75, 112,5, então são valores padrões, tá bom? 150, 225, 300, 500. Então, quando eu tenho potências bem maiores, isso eu estou falando voltado para a subestação de 230 kV ou subestações de 500, né, 500 kV, que são subestações de grande porte. Então, dependendo da situação e dependendo da configuração, o projetista, que no caso é o engenheiro, ele vai determinar a potência a ser utilizada e o fabricante ele vai fazer a fabricação e enviar. No tempo que eu trabalhei em Miranda do Norte, Maranhão, lá transformador eram 4 transformadores com a tensão de 13,8 para 230 kV, numa subestação existente dentro de uma termoelétrica, tá? Mas geralmente esses transformadores que nós encontramos nas ruas, então ele vai até uns 150, dependendo da situação, 225 kVA, tá? E geralmente o modelo ele é um pouco parecido com esse transformador que vocês estão visualizando aqui, tá? Como toda máquina elétrica trifásica, os transformadores podem receber 2 tipos de fechamento. Eu acredito que eu também passei isso para vocês, tá? O fechamento, vamos lá, só reforçar um pouquinho. O fechamento nada mais é do que um agrupamento de bobinas. Então, eu vou agrupar o conjunto de bobinas. Isso nós estamos falando de transformador trifásico. Transformador monofásico, eu não tenho essa preocupação de agrupar bobinas. Tendo em vista que eu só tenho 2 bobinas. Uma bobina para o circuito primário e uma outra bobina para o circuito secundário. No caso do trifásico, isso transformadores, mas isso vale também para motores, né, que vocês viram também, isso vale para geradores. Toda máquina elétrica trifásica, ele trabalha com 2 tipos de fechamento, tá bom? Que é o agrupamento de bobinas. Os fechamentos que eu posso utilizar para um transformador trifásico, ou pode ser um fechamento de delta, que muita gente chama de triângulo, tá? Ou um fechamento estrela. Vou mostrar rapidinho aqui a configuração desses 2 tipos de fechamento. Mas eu vou logo adiantando, essa questão de fechamento delta estrela não vai cair, tá bom? Na nossa avaliação. Mas eu tenho por obrigação de falar, só para a gente mais ou menos entender a sistemática do transformador trifásico.
Então, fechamentos podem ser delta e o fechamento pode ser estrela. Vale salientar, vou só voltar a imagem aqui, que os fechamentos utilizados para esse tipo de transformador, que é aquele que a gente encontra na rua, ele tem um fechamento no circuito primário em delta, tá bom? E no circuito estrela, no circuito secundário, eu tenho um fechamento estrela. Vocês estão vendo aqui 4 bornes. Esse primeiro bornezinho, que é o X0, ele é um neutro. Esse neutro ele é comum para toda residência. Toda residência vai receber esse primeiro borne, que é o X0. E, no caso, os outros 3 equivalem às 3 fases. Então, por exemplo, a primeira residência pega o X1, a segunda residência o X2, o outro X3, a quarta residência pega o X1 e assim por diante. A ideia é para deixar o circuito todo balanceado, tá bom? Então, o fechamento aqui do circuito secundário, nesse caso aqui é estrela, e nesse caso, circuito primário, na bucha do primário, o fechamento é em delta. Para o fechamento delta, vocês estão vendo a configuração do fechamento. Fechamento delta é como se fosse um circuito em série, né? Então, aqui eu tenho a representação da primeira bobina, que eu ligo em série com a última bobina, o final, que o início eu ligo com o final da outra, que o início eu ligo com o final da outra. Então, é praticamente um circuito em série, tá? Para o fechamento delta, as tensões são iguais, tanto tensão de linha como de fase. A tensão de linha representa a tensão entre as extremidades, relativa a 2 fases. E eu tenho o fechamento, eu tenho aqui a tensão de fase, tá bom? Então, vale salientar que a tensão de linha é igual a de fase. A corrente de linha vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3. Por que eu tenho raiz de 3? Porque eu estou trabalhando com circuito trifásico, tá bom? A corrente de fase, no caso, vai ser uma razão ou divisão da corrente de linha, dividido pela raiz de 3. No fechamento estrela, a configuração já é um pouquinho diferente. Eu vou ter as extremidades, né? Uma das extremidades dessa bobina vão ser interligadas e a outra extremidade, cada uma ligada a uma fase. Tá bom? A tensão que eu tenho na minha residência, lembrando que é 220 volts, é parte de um fechamento estrela de um transformador. Então, eu tenho aqui esse fechamento aqui, que equivale ao neutro, e eu tenho essa outra extremidade aqui, que é equivalente à fase. No caso do fechamento estrela, eu já tenho as correntes iguais. Então, enquanto que no fechamento delta eu tenho as tensões iguais, no fechamento estrela eu tenho as correntes sendo iguais, corrente de linha igual a corrente de fase. A tensão de linha vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3, e a tensão de fase será a tensão de linha, que no caso é a tensão entre 2 fases, dividido por raiz de 3. Essa configuração de fechamento, ela vale para todo mundo, tá bom? Todo o Brasil, todo mundo. O sistema é o mesmo, lógico, vai ter mudança de tensão de região para região. Conforme eu tinha dito, na região sudeste, no São Paulo, Rio de Janeiro, né, a tensão de fase lá no circuito é 127 volts, enquanto que nós aqui temos 220 volts, tá bom? Aqui é a placa de identificação de um transformador trifásico, eu só tirei aqui a marca, tá bom? Mas só alguns detalhes aqui importantes. A potência desse transformador é uma potência de 225 kVA. A norma que rege transformadores trifásicos é a NBR 5440. Aqui é nível de impedância, que vai variar de marca para marca, né? Transformador. Aqui é a quantidade de óleo utilizado, tá? 210 litros, que é o volume desse óleo mineral para um transformador de 225 kVA. Outra observação importante é que, se você pegar um transformador, um exemplo, de 225 kVA, fabricado na década de 60, e adquirir um transformador com a mesma potência hoje, você pode encontrar transformador com essa potência, só que com tamanho de tanque reduzido. Tá bom? Aqui o fechamento, que são fechamento em delta, olha, vocês estão vendo aqui o triângulozinho. E aqui o fechamento estrela, representado pela baixa tensão. Então, tem baixa tensão, estrela, alta tensão, que não é nem alta tensão, né? A 13.8 nós chamamos de média tensão. Mas aqui é representado por alta. Terminais H1, H2 e H3.
e as tensões sendo variadas no meu circuito primário. Alguém sabe me dizer por que eu tenho essas variações aqui no circuito primário? Alguém pode me falar? Alguém sabe aqui essas mudanças de tensão? Então, vamos lá. Essas mudanças de tensão, pessoal, é devido à derivação do transformador. Vocês estão vendo aqui pós de posição, tem posição 1, posição 2, posição 3, certo? E aqui são os terminais dentro do transformador. Ou seja, ele fica geralmente, para esse transformador de distribuição, ele fica na parte de cima. O camarada retira a tampa e faz a comutação dele. Em que momento eu vou precisar fazer a comutação desse transformador? Antes, é necessário que a gente saiba que eu só posso fazer a derivação, ou seja, a mudança, a posição desse contato, com o transformador desligado. Eu não posso, de forma nenhuma, fazer derivação com circuito energizado, nem tampouco com carga, tá bom? Então, essa posição... Oi? Nessa parte você tá falando do TAP do transformador, é? Exato. Certo, ok. Que a gente chama de derivação também, né? TAP ou derivação. Existem transformadores que essa derivação ela pode ser feita de maneira automática, só que isso a gente está falando de transformadores com um nível de porte bem maior do que esse transformador de rua. O de rua... Professor, Oi? quando o técnico ele vai fazer a mudança da derivação e a tensão corrente, né, desligada, é necessário esperar um tempo para desenergizar o transformador? Ou assim que corta a energia já pode mudar a derivação? Já pode, né? Não é nem capacitor, capacitor é que armazena, né? Não tem nenhuma carga lá não, né? Não tem não. Entendi. Agora sim, o camarada geralmente, dependendo do processo que ele vai fazer, quando ele vai realizar esse TAP, ele desenergizou o transformador como? Geralmente, na parte superior, eu tenho a chave fusível, né? Ele vai entrar em contato com a Enel, a Enel vai autorizar ele fazer a abertura dessas 3 chaves. Depois que ele faz, dependendo do processo, ele faz o curto-circuitamento. Ele curto-circuita as fases, a terra, para redobrar a segurança. Aí sim, aí ele vai fazer o trabalho dele de derivar a posição do transformador. Esse procedimento é comum fazer? Oi? É comum fazer isso? Não é uma coisa tão comum, não. Geralmente isso acontece em um caso muito esporádico, que está tendo alguma alteração na tensão do secundário. Aí, dependendo da situação, digamos, uma sobretensão. A sua tensão é 220, mas a sua tensão ultrapassou os 220. Aí o técnico, se ele levar à conclusão que ele tem que fazer serviço, ele desenergiza o transformador, realiza a mudança de TAP. Veja que eu tenho aqui 13.800. Para esse tipo de transformador aqui, olha, se eu tenho 13.800 no circuito primário, eu tenho no meu circuito secundário 220 volts sendo entre fases, tá bom? Isso aqui eu peguei da internet, essa imagem dessa placa. A tensão de fase, no caso aqui, está sendo de 127 volts. Se, porventura, eu mudar a posição desse TAP para 3.200, logicamente, vai ter uma redução da tensão, porque, logicamente, é diretamente proporcional à tensão do primário e do secundário. Então, pode haver situações onde a tensão está bem alta no meu circuito primário e, logicamente, vai estar bem alta no circuito secundário. Geralmente, o que acontece? O cara liga para a Enel, verifica, o técnico vai até o circuito, né, digamos, o conjunto de alimentador e verifica que o problema está sendo no transformador. Então, da mesma forma que eu posso ter problema de tensão alta, eu posso ter problema de subtensão. Geralmente, o que acontece? Nós chamamos de final de linha, ou final de percurso. Eu me deparei com um problema uma vez no Eusébio, que a tensão de lá já estava muito baixa. E o problema era o quê? Era justamente isso, era final de linha. Tá? Mas vamos passar essa parte para frente, porque a ideia não é nem muito isso, mas a gente tocou nesses pontos que eu acho importante. Aqui é o fechamento, tá bom? Fechamento que é feito, olha. Você pode ver que está tendo uma série, né? Peguei o começo dessa bobina com o final e fiz essa interligação. E para o fechamento estrela, eu fiz a interligação aqui das extremidades da bobina, liguei ao X0, que vai ser nada mais, nada menos do que o nosso neutro, e
esse X1, X2, X3, que são as três fases do meu circuito secundário. Se você verificar aqui ao lado também, você visualiza um tal de diagrama fasorial. Eu tenho esse D de delta, eu tenho esse Y que representa a estrela e esse N1 que representa o neutro. Então, para esse tipo de transformador, eu tenho delta para o primário, eu tenho estrela para o secundário com neutro. Tá bom? Fazer aqui um exemplo aqui. Eu vou fazer essa parte, tá bom? Vou mostrar para vocês. Eu vou deixar um exemplo só para vocês fazerem. Eu acredito que vai cair uma questão aqui na avaliação da gente, tá? Lá na frente eu devo preparar essa primeira atividade que vai valer a primeira nota e aqui é uma das questões dela. Essa questão diz o seguinte: eu quero que você calcule a corrente nominal do circuito primário e a corrente do circuito secundário de um transformador trifásico, tá bom? Cuja potência desse transformador trifásico é de 75 kVA. Então, qual é a potência desse transformador? 75 kVA. A tensão do primário desse transformador é de 13,8 kV ou 13.800 volts e a tensão do meu circuito secundário é de 380 volts, tá bom? Então, a potência desse transformador é de 75, a tensão do primário de 3,8 e a tensão do secundário de 380. Eu acredito que vocês chegaram a fazer também essa atividade lá em máquinas elétricas, mas vamos lá. Como é que eu faço para conseguir adquirir a corrente do primário e como é que eu faço para adquirir a corrente do secundário desse transformador? Eu vou ter que aderir a essa fórmula, que esse S provém de potência aparente. Como esse transformador está em potência aparente, ó, volt ampere, que é a unidade de potência aparente, transformador de 75 kVA. Como ele é trifásico, eu utilizo raiz de 3, faço o produto com a tensão e faço o produto com a corrente. Bom, se eu quero a corrente do primário, eu vou ter que, obviamente, adquirir a tensão do meu primário. Se eu quero a corrente do secundário, obviamente, eu quero a tensão do secundário. Então, para adquirir o cálculo, eu vou aderir a essas duas fórmulas, que na verdade acaba sendo a mesma, né? Eu passo a corrente para lá, esse S, que é a potência aparente, vai para a parte de cima, e o raiz de 3 vezes a tensão vem para a parte de baixo, tá? Vale salientar que quando você for realizar esse cálculo, depois que você apertar na calculadora dividido, você tem por obrigação de abrir o parêntese, colocar, no caso, esse produto, fechar o parêntese para depois colocar o valor de igual, tá bom? Para adquirir a corrente do primário, então eu vou pegar essa potência, que é 75, vou dividir por raiz de 3, vezes a tensão de 13,8. Mas antes eu vou voltar aqui, olha, eu queria que vocês copiassem, por gentileza, essa questão, ou então batesse um print, pode ficar à vontade. Com essa fórmula aqui, porque como vocês irão fazer outra questão, vai ficar fácil para vocês. Certo? Vou dar só um tempinho para vocês copiarem isso aí, por gentileza. Então, bater um print pode ser também. Deu certo? Tem alguém copiando ainda? Pera aí, pessoal, tô copiando aí, rapidão. Beleza, tranquilo. Se possível, calculadora científica, para quem tiver. Não precisar para fazer esse cálculo.
Pronto, estou pronto. Tem mais alguém copiando? Eu botei... Vamos nós. Bom, com essas duas fórmulas eu consigo encontrar a corrente do primário e a corrente do meu circuito secundário. Vamos lá, como é que eu vou fazer? Para a corrente do primário, eu vou ter que colocar a potência na parte superior, tá bom? Na parte de cima. E vou ter que abrir o parênteses depois, colocar ou 3,8 vezes a raiz de 3 ou raiz de 3 vezes 13,8. Tanto faz porque, como nós estamos tratando de um produto, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Fazendo esse cálculo, eu adquiri o valor de 3,13 amperes. Então, para um transformador de 75 kVA, eu tenho uma corrente de 3,13 amperes, tá bom? Só uma observação que eu acho até interessante passar para vocês é o seguinte. Veja que o 75, que é na parte superior, ele está em quilo, tá bom? 75 kVA. Quando eu estou fazendo uma razão ou divisão, que a gente costuma falar também, a razão, né, que eu estou dividindo um número pelo outro. Eu não posso misturar os múltiplos, tá bom? Vou repetir de novo. Eu não posso misturar múltiplos em uma razão. Por exemplo, eu tenho quilo na parte de cima, 75 kVA, e na parte de baixo eu tenho 13,8 kV, kilovolts. Desse modo, o resultado, obviamente, vai dar em amperes. Se eu transformasse esse 75 kVA, se eu transformasse para volt ampere, eu vou multiplicar por 1000. Então, eu pego esse 75 vezes 1000, fica 75.000, colocar ali na parte superior. E se eu passei para volt ampere na parte de cima, na parte de baixo eu vou ter que passar para volts, certo? Eu não posso, por exemplo, deixar 75.000 e dividir por raiz de 3 vezes 3,8. Não. Se eu deixei aqui na unidade para volt ampere, aqui eu tenho que transformar na unidade também para volts. Se eu passar isso aqui para mega, isso aqui obrigatoriamente tem que ser passado para mega. Se eu colocar para giga, eu tenho que passar aqui para giga também. Tá bom? Para que o resultado aí em amperes. Essa parte copiaram já? Sim, sim. Deu certo, Raimundo? Raimundo? Deu certo aí? Dá só um polegar, diz que deu certo assim. Beleza. Deu certo, Alexandre? Tô ouvindo não, o áudio tá desligado. Desculpe, deu certo. Deu, né? Pronto, tranquilo. Eu vou fazer o mesmo critério, pessoal, para o circuito do secundário. É a mesma coisa. Com a diferença que no lugar da tensão do primário, eu vou utilizar agora a tensão do secundário. Sendo assim, eu tenho agora 75 dividido por raiz de 3 vezes 0,38. Aí vamos lá. 75 eu deixei na parte de cima da mesma forma. Olha, deixei em kVA a parte superior. Na parte do denominador, que é a tensão em volts, eu tive que pegar essa tensão e passar para quilovolts. Nesse caso, eu peguei os 380 volts
e agora eu dividi por 1.000 e eu adquiri um valor de 0,38. Ou então você volta 3 casas para a esquerda, tá? Então, se eu quisesse permanecer com a tensão de 380 volts, então, obviamente, eu teria que passar essa potência em volt-ampere, multiplicando por 1.000, tá? Então, se eu dividir 75 por raiz de 3 vezes 0,38, a corrente do meu circuito secundário é de simplesmente 103,95 amperes. Só isso, tá? 103,95 amperes. Vejam que a corrente do meu circuito primário, do meu circuito secundário, ele é bem superior ao circuito primário. Dependendo desse transformador, a bitola a ser utilizada, enquanto que no circuito primário ele é um fio, ele é um fiozinho. Nós vamos até depois fazer uns cálculos aqui, pessoal. Nós vamos calcular a seção transversal dos fios, tá? Dos enrolamentos utilizados dentro da bobina do transformador. Uma corrente dessa de 103,95, dependendo da situação, é simplesmente uma barra, tá? Fazendo uma bobina. Posso mudar? Eu peço que vocês tentem, se vocês tiverem, obviamente, com a calculadora em mãos, tentem fazer, tá bom? Que a gente passa tempo sem pegar na calculadora, acaba esquecendo de alguns detalhes. Já por 40 minutos não acabava, professor. Eu não entendi como é que é. Quem foi que Os falou? 40 minutos. Os 40 minutos não acabava. Já deu já os 40 minutos? Não, cuidado, tô falando, cuidado pra não acabar, não. Ah, sim. Beleza, né? Deixa eu ver aqui. Não, mas ainda não deu tempo, não. Deu tempo ainda não. Posso mudar a questão, pessoal? Vou fazer só mais um exemplo, tá bom? Não precisa fazer vários exemplos, não. Acho que é o suficiente. Um exemplo apenas dessa questão aqui, para a gente descobrir a corrente do primário e do secundário. Nesse caso agora, eu estou querendo saber a corrente no meu primário de um transformador de 112,5 kVA. Tá? A tensão no meu primário continua sendo de 3,8 e a tensão no meu circuito secundário continua sendo de 380 volts. Tá bom? Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês tentarem fazer, tá? Daqui uns 3 minutinhos, acho que 3, 4 minutos dá para fazer. Tem tudo aí, né? Qualquer coisa, se vocês quiserem bater um print também, não tem problema não. Fica à vontade. Tô botando os print aqui, professor. Depois eu vou pra caneta tentar resolver as coisas aí. Você mesmo não vai tentar nada, não. Tem que tentar, cara. Se não tentar, o cara não consegue fazer, não. Mas primeiro você tem que pegar a explicação e entrar na cabeça, entendeu? Eu duvido depois você fazer se você não fizer agora. Não tem o que fazer, não, se não for isso aí, cara. Não tem trabalho. E o Negão tava tentando entrar na aula sem ter o aplicativo, ó. Lavagem, você? Vamos falar com o Rafael aqui. Esse cara aí, mano. Chamou o Daniel, você tá gravando, né? Chamou o Daniel.
Tu fez, Alexandre? Aí deu quanto? Vou fazer agora, cara. Eu tava copiando. Beleza. Rafael, aqui deu 4,68 amperes. Aí 1. Meu deu 4,70. Tu arredondou, né? É. Meu é 4,68. Mas é isso mesmo. Alexandre, tu utilizou raiz de 3 ou foi 1,73? Raiz de 3, que eu fiz na Raiz científica. de 3. Raiz de 3, né? Deixa eu ver. Raiz de 3 tem mais aí. É esse. É, a gente vai dar uma olhadinha, é aproximadamente isso mesmo. Beleza. 2 e 2 agora. Mais 2 minutinhos. Deu 4 e quanto de vocês? 4,70, 4,68. A segunda, Rafael, deu... 75, é? Ponto 3? A segunda? Sim, deu quanto teu? A minha deu 170,9. É porque tem que dividir o 380 por 1.000. Sim, aí dá 0,38. Tem certeza? Ué, não ficou assim, ó. 112,5 dividido por raiz quadrada de 3 vezes 0,38. Espera aí. Tu tem que lembrar de colocar o parênteses, Rafael, pra dar certo também. Então eu coloquei. A minha também deu 170,9. Mas o parêntese. Secundária. Ele é Vamos antes mexer da- assim, ó. Tu tá fazendo na científica, é? Ah, deu certo. É porque eu botei o parêntese depois da raiz quadrada. Da raiz, tá ligado? Na verdade, tu tem que colocar o parênteses depois que tu aperta de... Depois do dividido que abre o parênteses. É, Isso. só que o meu, eu fiz isso. Só que o meu, ele foi pra depois da raiz. Não, aí dá errado. Pois é. Só que é antes da raiz. Parêntese. E não esquecer de fechar o parênteses, porque se esquecer dá errado também. Uhum. Deu 170,9, meu. É, pode não. Eu também deu. Bom dia, Catarina. Bom dia. A Catarina é só escondida, ó. É, tá na surdina. O pessoal disse ela aqui porque ela gosta da balada aí, no outro dia não tá com a cara muito bonita, não. Balada é quem é que vai pra balada na época dessa? O pessoal inventa. Inventa mesmo. Só apagar a luz do quarto aí, botar umas luzes aí coloridas, ligar uma discoteca e dá certo. Pronto, vamos lá? Bora. Vamos nós. Como é que eu vou resolver essa questão? Simples. Muito simples. Eu vou fazer aquele mesmo processo que nós fizemos.
Para calcular a corrente do meu primário, eu vou colocar a potência na parte de cima, 112,5, dividir por raiz de 3 vezes a minha tensão no meu circuito primário, que é de 13,8. Tá? Na calculadora, não custa nada lembrar que a calculadora trabalha com ponto e não com vírgula. Então, você vai colocar lá 112,5 dividido, abre o parênteses, raiz de 3 vezes 13,8, fecha parênteses, obtém um valor de 4,70 amperes. Então, essa é a corrente no meu circuito primário. Para fazer o cálculo do circuito secundário, é o mesmo processo, com a diferença que eu agora vou utilizar a tensão no meu secundário, para que eu consiga calcular a corrente no meu secundário. Veja que aqui eu já fiz diferente. Aqui eu não deixei igual como eu fiz para a corrente do primário. Eu peguei 112,5, multipliquei por 1000, porque eu queria passar esse valorzinho para volt ampere. Então, 112,5 vezes 1000 ficou 112.500. E agora eu não precisei mexer na minha tensão de 380 volts. Mas eu poderia ter deixado o 112,5 e na parte aqui de baixo colocar o 0,38, que foi o que vocês fizeram, ou pelo menos a maioria fizeram. Então o resultado deu o mesmo, 170,93 amperes. Tá bom? Tranquilo, né? Beleza? Show, né? Pronto. Tranquilo, tranquilo. Continuando, vamos lá. Em geral, os transformadores têm baixos índices de falhas, tá bom? Geralmente em funcionamento normal, praticamente não é nem para ter, tá bom? Só que se porventura em algum momento ocorrer algum problema, tá? Alguma avaria nesse transformador, ele pode chegar a ser desligado, tá? De maneira forçada ou não, implicando em substituições, em paralisações, manobras, riscos e manutenções corretivas demoradas. Existe um plano de manutenção em toda subestação para fazer com que eu realize a manutenção preventiva do transformador. Aliás, não só do transformador, como do TC, do TP, disjuntor, barramentos, chave seccionadora, tá? Existe um plano de manutenção acerca do transformador, mas pode ocorrer de esse transformador sofrer alguma falha, tá? Isso é praticamente raro de acontecer. Só que antes que ocorra um problema maior nesse transformador, então os transformadores eles são equipados com vários tipos de sensores, digamos assim, para detectar qualquer avaria nesse transformador. Olha, você imagina um transformador que a gente encontra na rua. Transformador, vamos botar mesmo do 112,5 kVA, que gira em torno, sei lá, de 15 mil, 12 mil. Vou dar um exemplo. Paulo, o transformador lá foi quanto? Que você tinha mencionado para mim? Se eu não me engano, foi quase 15 mil, 35 kVA a seco, né? Qual é a potência? Qual a potência dele? 75 kVA. Pronto, 75. Aí Lá em São Paulo. Oi? Ele da vida de São Paulo. Ele. Pois é, você imagina quanto é que deve custar um transformadorzinho desse aqui, olha, que gira na casa dos milhões. Aí, professor. Oi. Aí nós sabemos que tem uma diferença porque é a seco, né? As subestações abrigada. E o a óleo, esse para a rua, eles se tornam muito mais barato que esse daí, entendeu? É uma diferença de dinheiro absurdo. Não, o transformador a seco, com certeza, ele é mais caro. Mas mesmo sendo seco ou sendo o a óleo, esse voltado para setor de distribuição ou de médio porte, digamos assim, é uma diferença muito absurda com relação a esse transformador aqui, entendeu? Então, esse transformador aqui é caríssimo. Subestações, eles pagam por seguro. Um transformador desse aqui explodindo, o prejuízo é enorme para o dono. Eu acho que eu tenho... Não sei se eu mostrei para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu acredito que eu tenho aqui... Peraí, só dar uma olhadinha. Transformador de potência. Eu acredito que eu mostrei para vocês um transformador explodindo, mostrei? Mostrou. Mostrou. Pronto. Só mostrar
mostrar mais uma vez aqui. Quer dizer, imagina um transformador desse aqui. O cara comprou novo. Não, tudo bem que quando ele compra novo tem a garantia, né? Mas quando ele sai da garantia e passa por um curto-circuito. Dá para ver a imagem? Dá. Show de bola. Pronto, aí eu acho que só sobrou lembrança. Sobraram lembranças desse transformadorzinho. Tá? Voltando. Então, um transformador desse tem que ser munido de vários tipos de proteções. Justamente para evitar qualquer problema de nível assim mais pesado. Tá bom? Você dá para ver logo que o modelo é diferente em relação àquele outro transformador. Ele é mais equipado com outros dispositivos. Eu vou passar para vocês esses dispositivos, princípio de funcionamento, partes constituintes, tá bom? Vou ver aqui. Para este equipamento é importante possibilitar acoplar sistemas elétricos com tensão diferente. Empregam-se proteções específicas, que nós chamamos de proteções incítricas do transformador. Tá bom? O sistema de proteção, eles são um conjunto de dispositivos instalados no transformador, tá? Desde a fabricação ou externos a ele. Então, qual a função desse sistema de proteção do transformador? No momento de sua avaria, ele vai desligar o transformador, ele vai sinalizar o transformador e essas sinalizações, esse alarme estão inclusas, tá bom? Qualquer problema que ocorrer no transformador, ou ele vai sinalizar através de um sensor, através de um LED, ou através de um alarme, uma coisa parecida. Essa sinalização, ela vai ser demonstrada dentro da sala de controle. Então, vai haver uma comunicação entre o transformador e a parte de sinalização. E essa parte de sinalização vai estar dentro da sala de controle através de painéis. Então, no painel, você vai encontrar informações sobre qual foi o problema que ocorreu nesse transformador. Essa parte do desligamento é em última situação. Então, ocorreu um defeito assim mais pesado, ocorreu um defeito de origem, digamos assim, mais séria, e esse transformador ele não pode, de hipótese alguma, continuar a funcionar. Então, o circuito de proteção vai tirar ele de funcionamento. É necessário que esses equipamentos de proteção estejam todos bem regulados e funcionando em perfeitas condições. Caso contrário, pode acontecer como aconteceu naquele vídeo que eu mostrei para vocês, tá? É muito importante essa parte de proteção. Vamos citar o exemplo até do próprio motor. Vocês sabem que eu tenho um motor trifásico e que eu tenho um dispositivo que vai proteger o motor. Que dispositivo é esse? Alguém se lembra? Bora, pessoal. Vocês viram máquinas elétricas. Não é o nome daquele negocinho lá que protege o motor? Capacitor, não. Não, protege o motor. Eu não tô lembrando, não. Estamos falando de motor trifásico. Eu acho que eu faltei, ó, professor, nessas aulas. Relé térmico, né? Opa, quem foi que falou relé tempo? Zé Nilson. Zenilson, eu tô lhe devendo um pacote de pipoca, viu? Ixi, Sabor valeu. manteiga. Se garante, ó. Vamos lá. O relé térmico, que nós chamamos também de relé de sobrecarga ou relé bimetálico, ele é o componente direto de proteção ao motor trifásico. Ou até o motor monofásico, né? Mas nós estamos falando de circuito trifásico. Então, se acontecer do rolamento começar a ficar pesado, de o motor sofrer uma sobrecarga, dependendo do grau de ajuste que o cara fez lá no dialzinho de ajuste, então ele vai sinalizar, vai encurvar a lâmina, vai fazer com que o motor pare de funcionar. Se não tivesse aquele relé térmico, então provavelmente, no momento de avaria do motor, o motor ia funcionar até não servir mais para nada, até queimar. Muitos casos aí que indústrias que perdem motor,
é porque ou o relé térmico não está funcionando, ou ele está desregulado, ou coisa parecida. No caso do transformador, eu tenho não só um sistema de proteção, mas eu tenho vários, porque pode acontecer várias situações no transformador e qualquer uma dessas avarias, né, se ele estiver funcionando num regime anormal, o dispositivo de proteção vai entrar em atuação, fazendo com que o transformador pare de funcionar. Para cada situação prevista, conforme eu tinha dito para vocês, um transformador de potência vai ter um tipo, né, específico de proteção. Então, nós temos o tanque de expansão, que nós chamamos de conservador de óleo. Nós temos a proteção de gás, que nós chamamos de relé de gás, que é o relé Buchholz, né? A gente chama de Buchholz ou de Buchholz, o relé Buchholz. Nós temos a válvula de alívio de pressão. Nós temos a proteção térmica, que vai ser o indicador de temperatura tanto do óleo, tá? Que vai indicar quanto é que está sendo a temperatura naquele momento do óleo, e das bobinas também, que é o do enrolamento. Além disso, nós temos também a proteção contra a falta de óleo em transformadores. Nós temos o secador de ar, que chamamos também de desumidificador de ar, e nós temos o dispositivo de alívio de carga, tá bom? Então, são alguns dos dispositivos que eu tenho de proteção em um transformador. O primeiro a ser citado é o tanque de expansão, tá? Nós chamamos também de conservador de óleo isolante. Ele é um reservatório auxiliar com certa quantidade de líquido, com o objetivo de minimizar contaminações do óleo e manter parte ativa completamente cheia. Como é que funciona esse tanque de expansão? Esse tanquezinho que você está verificando, você só vai encontrar em transformadores de grande porte. Então, esse transformador que a gente encontra geralmente na rua, ele tem mais ou menos 15 centímetros ainda de folga, tá? De folga de quantidade de óleo no tanque. Então, eu tenho o óleo preenchido no tanque. Estou falando desse transformador que a gente encontra na rua. Então, ele tem uma margem de folga de mais ou menos 15%. Por que eu não vou encher até a tampa? Porque imagina, um transformador desse, quando ele passa por uma sobrecarga, ou então ele passa por um regime de funcionamento, esse óleo ele vai esquentar. E o que acontece? Se o óleo vai esquentar, ele vai ganhar volume. Se ele vai ganhar volume, se eu colocar o óleo até a tampa desse transformador, então ele vai vazar óleo para onde ele encontrar. Então, pode acontecer uma outra avaria em cima desse transformador. Já esse transformador de grande porte, ele fica totalmente cheio. Ele precisa estar totalmente cheio. Como ele é maior, ele vai esquentar mais. Então, se eu tenho o tanque completo cheio com esse óleo, e ele vai esquentar devido à temperatura dele, né, devido ao funcionamento dele, o sistema de sobrecarga, alguma avaria que pode acontecer, esse óleo ele vai ganhar volume. Então, ele tem que encontrar algum local para que ele consiga expandir esse volume. E o local é justamente esse tanque de expansão. Então, o óleo vai esquentar, vai ganhar volume e esse óleo ele vai chegar até esse ponto do conservador de óleo. Lógico, quando o transformador ele esfriar mais, ele volta uma parte do óleo que se encontra aqui e volta para o seu tanque. Então, é uma comunicação que ele tem entre o tanque principal e o tanque de expansão. Nós chamamos também de conservador de óleo. Tá Professor, bom? Oi. Nessas subestações aéreas aí, qual o tempo assim previsto para uma troca de um óleo do transformador, por exemplo? Cara, você fez uma pergunta interessante. Vai variar muito de local para local. Por exemplo, um transformador que eu encontro aqui na minha rua, que é uma região muito longe, muito distante da praia. É um tempo. Se eu for utilizar na Praia do Futuro, o tempo é outro. Entendeu? Então, não existe um tempo fixo. Pode ser 3 anos, pode ser 5 anos. Eu pergunto para ti, tu já viu alguma vez esse óleo desse transformador de rua ser trocado? Não, senhor. Inclusive, eu ando dando manutenção aqui no posto aqui da Leste-Oeste, no posto da Petrobras. Ele começou a fazer aqueles ruídos, zoando, entendeu?
Aí eu falei com o dono fazer a manutenção. Eu tirei o óleo para fazer a análise. Aí o óleo também estava baixo, estava ruim. Eu preciso trocar o transformador, levar para fazer reparo dos dois. O que geralmente acontece? Para esse tipo de transformador de distribuição, eu acho que convém para eles até muito mais trocar o transformador, que é o que geralmente acontece. Em alguma situação, troca o óleo, né? Primeiro, porque para que eu substitua o óleo daquele transformador de rua, primeiro, eu vou ter que certificar qual é o nível desse óleo, se o nível está muito baixo, se esse óleo precisa ser trocado, o cara vai ter que tirar uma amostra desse óleo, vai ter que fazer uma análise, né? Geralmente são feitas 2 análises nesse óleo, que é a cromatográfica e a físico-química. Só que para ele fazer esse procedimento, ele vai ter que desligar o transformador. E para ele desligar esse transformador, imagina que ele vai ter que tirar a alimentação de uma quantidade X de moradores. Então, por exemplo, aquele transformador é o transformador que alimenta um conjunto de residências, inclusive a minha. Então, eu vou ficar sem fornecimento de energia por um certo tempo, porque o camarada teve que desenergizar esse transformador para tirar o óleo e fazer análise. Então, dependendo da situação, pelo menos é o que eu acho, quando o transformador dá pau, ele pega esse transformador, coloca um novo e pronto. Então, aí dura já mais alguns anos. Tá? Já o transformador utilizado em subestações, né, que são transformadores caríssimos, né, ele tem um tempo previsto para fazer essa manutenção. Então, o técnico vai retirar uma amostra desse óleo, da amostra desse óleo ele leva para o laboratório e vai ver como é que estão as condições desse óleo. E o nível, né? Mas o nível, eu vou explicar depois essa questão do nível do óleo. Tá bom? Professor, Oi. o CPEP ele comprou o direito do Zoom, foi? De ficar permanente a aula? Cara, Porque de tá 40 minutos. passando de 40. Cara, E olha, não me geralmente quando você paga, aí é que você... eu não sei te explicar, porque já aconteceu de passar direto, como já aconteceu de chegar aos 40 minutos, entendeu? Como eu estou fazendo uma live recorrente, eu acho que é devido eu ter optado pela live recorrente, aí pode acontecer dele passar dos 40 minutos, e realmente está passando. Tá? Beleza. Eu vou explicar desse tanque de expansão, aí depois a gente tira só 5 minutinhos, tá bom? Só para se espreguiçar um pouco, tal. Se esticar 5 minutos, fechado, aí a gente retorna. Mas deixa eu explicar logo esse tanque de expansão. Aqui. Ele é fixado ao transformador na parte superior, então se você analisar, ele está acima da altura do tanque, tá bom? Então ele vai receber o óleo quando ele se expande devido aos efeitos do aquecimento por perdas internas. Então todo transformador, pessoal, todo transformador esquenta. No caso do transformador de distribuição, que é o da rua, a gente não tem esse problema porque ele não é cheio até a tampa. Então ele tem uma margem de folga, porque quando ele esquentar ele vai ganhar volume e vai ter como haver essa circulação. Nesse caso aqui, para esse tanque de expansão existir, o transformador tem que ser muito grande. E, logicamente, eu tenho uma altura completa do óleo. A comunicação vai ser feita entre essa parte do tanque principal e a parte do tanque de expansão, que a gente chama de tanque auxiliar, mas ou é tanque de expansão ou é conservador de óleo. Beleza? Até o presente momento, dúvidas? Show? Não, fico tranquilo. Meus amigos, vamos tirar só 5 minutinhos, só para se espreguiçar um pouquinho. Estou aqui no meu relógio, são 9h10, quando for exatamente 9h15 a gente retorna, viu? Mas pode conversar com vocês aí. Beleza, pessoal. Beleza, vim ontem de fora. Eu não conheço demais já, mas deixa eu ir, tchau. Conversa, mas quer lá assistir a aula? Vamos lá. Pessoal, a nossa última etapa, nós iremos vamos fazer 2 ciclos de cálculo, tá bom? Muito simples também. Ficou legal porque como nós fizemos o cálculo da corrente do primário e do secundário do transformador, então vai ficar show de bola para a gente conseguir. Só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Só uma olhadinha, tá? Pronto. Vai ficar bacana e compreensível aqui para a gente conseguir fazer uma parte dos cálculos. Bom?
Eu vou precisar, pessoal, saber qual vai ser a seção transversal dentro do transformador. Isso nós estamos colocando como exemplo até esse transformador de distribuição, esse transformador de médio porte, tá? Para que eu consiga fazer esse cálculo, eu tenho que levar algumas considerações, tá bom? Eu vou passar aqui alguns dados, algumas partes eu vou pedir para vocês copiarem, tá? Nós vamos fazer só um exemplo mesmo, tá? Mesmo porque devo tirar uma aula para a gente fazer uma revisão, tá bom? Mas a gente já pode adiantar alguma coisa aqui. Em um projeto envolvendo transformador de potência ou transformador de distribuição, no momento de sua construção, dos fatores mais importantes a ser considerados são o dimensionamento das bobinas do primário e do secundário. Isso nós estamos falando do camarada que está construindo o transformador, né? Então, o transformador está sendo fabricado e a depender da sua potência, né? Dependendo de alguns dados aqui, eu vou precisar saber qual é a bitola, qual é a seção transversal dentro da bobina do primário e da bobina do secundário, tá? Para se obter o termo final, ou seja, para eu saber o correto, né, o resultado correto da bitola, da bobina, né? Qual é a seção transversal dessa bobina? Nós vamos precisar de algumas informações. Quais são elas? Eu vou precisar saber qual é a corrente do primário. Eu vou precisar saber qual é a corrente do meu circuito secundário. E vou saber um outro dado também relativo chamado densidade de corrente, tá? Eu devo reservar uma aula, na aula de revisão. Eu vou falar de maneira mais enfática, tá? Nessa parte de densidade de corrente. Essa densidade de corrente vai depender muito também da potência do transformador, tá? Eu devo explicar sobre isso depois. Continuando. Para que eu consiga calcular a seção do condutor, tá? Nós não vamos tomar cuidado só para não confundir esse S com aquele S da potência aparente, tá? Então, para que eu consiga calcular a seção dos condutores, eu vou ter que dividir a corrente pela densidade dessa corrente. Se eu quero calcular a seção transversal, ou seja, qual a bitola do meu circuito primário, eu vou ter que saber, logicamente, da minha corrente do meu circuito primário. Bom, se eu quero saber a seção transversal do meu circuito secundário, eu vou ter que saber da corrente do secundário. Essa densidade ela vai ter um valor fixo, tá bom? Geralmente temos uma tabela e nessa tabela ela vai apresentar o valor dessa densidade que vai depender da potência do transformador, tá? A densidade da corrente é dada em amperes por milímetros quadrados, enquanto que as correntes, né, são dadas em amperes e a seção transversal em milímetros quadrados, isso vocês já sabem. Como exemplo, nós temos aqui essa tabelazinha. Essa tabelazinha diz o seguinte, olha, se a potência do teu transformador for de 10 a 15 kVA, 10, né, 10 a 15 ou 10 ou 15, a densidade da corrente vai ser de 3,2 amperes por milímetros quadrados. Se a potência do teu transformador for 30, 45, eu vou ter 2,9. Se a potência for 75 ou 112,5, 2,8, certo? Então, a depender do valor da potência, eu vou ter um valor de densidade de corrente. Essa densidade ela vai ter um pouco de, como é que eu posso dizer? Ela vai estar atrelada um pouco ao conceito de temperatura, tá bom? Mas na frente eu devo falar para vocês. Para a gente ganhar tempo, vamos lá. Esse exemplo aqui eu vou fazer, tá? E vou mostrar para vocês. Como é que eu faço para calcular a seção transversal dos condutores da bobina primária e da bobina secundária de um transformador trifásico, de um tráfego trifásico, cuja sua potência é igual a 500 kVA, a tensão no circuito primário é de 3.800 volts, sendo 380 volts no meu circuito secundário. Frequência 60 Hz, tá? A primeira coisa que eu devo fazer para que eu consiga descobrir qual é a seção transversal na bobina do primário e na bobina do secundário desse transformador é saber qual é a corrente do primário e do secundário. Porque essa informação eu não tenho. Mas, como eu já tenho a informação da potência do transformador e das tensões primária e secundária, eu posso encontrar da seguinte forma. Primeiro passo, vou ter que localizar a densidade da corrente, né? Como
a potência desse transformador é de 500 kVA, então eu vou na tabela e verifico. De 150 até 500 kVA de potência, eu tenho uma densidade de corrente de 2,6 amperes por milímetro quadrado. Pronto. Essa informação vai me ser útil na hora de calcular a seção transversal. O segundo passo vai ser calcular as correntes do primário e do secundário. Então, lógico, se a corrente vai ser potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão, caso eu queira fazer da corrente do primário, eu vou ter que pegar a potência e dividir pela tensão do primário com raiz de 3. Se eu quero a corrente do secundário, eu tenho que utilizar a tensão do secundário, tá? Esse 500.000 é porque o transformador é de 500 kVA, eu multipliquei aquela potência de 500 por 1.000, então passou para 500.000. A tensão 3.800, que é a tensão do meu primário, eu encontrei um valor de corrente de 20,92 amperes. Então, a primeira coisa eu já encontrei, que foi a corrente no circuito primário. Esse mesmo método eu vou fazer para encontrar a corrente no meu circuito secundário. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar a corrente do primário, a segunda encontrar a corrente do secundário. Tá bom? Por gentileza, eu quero que vocês copiem essa parte aqui, tá? Para a gente pegar esses dados e juntar todos eles. Só voltando aqui, olha. O transformador é de 500 kVA. A tensão V1 é 3.800. O V2 é 380. E a densidade, que é o D, é de 2,6, tá? Pronto. Então, eu peço por gentileza que vocês copiem essa parte. Professor, tem como o senhor voltar lá para a questão? Volte sim. Por favor. Aqui. Isso. Eu só observei lá na tabela que, à medida que o transformador ele aumenta, A densidade diminui. A densidade diminui. Então, é inversamente proporcional, né? Exato. Quando todos terminarem de escrever, pode passar para outra parte. Já foi, terminei. Todos copiaram? Já. Não, professor, aí. Tô quase terminando, tô quase terminando. Tá ok, só sinaliza para mim. A tia, Wando, a tia. Bicho! Tuf. Tem calma aí, Alexandre. Espera. Com saudade do Laílson, hein? Passou e deixou saudade, né? Pena que a matéria dele é bem curta. Eu sinto falta dele também, ó. Eu tenho alguns amigos no CEPEP, mas o Laílson é fora de série. Amigão mesmo. Pronto, terminei aqui, viu? Não sei se falta mais alguém, viu? Mas eu Pronto, terminei. terminei também. Show, terminei.
Pode Deu passar para o certo próximo aqui. slide. Pronto, passando para o próximo, né? Aqui é só o valor da densidade, É aquele lá do cálculo mesmo. certo? Aí vamos diretamente para a parte do cálculo. Então, eu vou... Pronto. Aqui aqui não precisa copiar não, né? Que aqui você já sabe. É só copiar essa parte aqui, que é a corrente do meu circuito primário. Ajuda o negão lá, ô Alexandre. Oi? Ajuda o negão lá, o negão tá tentando entrar ainda. Acho que é assim, ó. O problema lá é porque o pessoal coloca a senha errado, mano. E é? É, o cara, em vez de colocar o 0, coloca EO. Ó. Meu Deus. Aí não coloca a letra maiúscula e minúscula. Aí ele vai, coloca errado, dá errado. Aí ele tem que voltar, colocar certo, porque senão vai ficar dando errado todo tempo. Não. Pode mudar, pessoal? Pode. Pode. É o mesmo critério, né, que a gente vai adotar agora para a corrente do meu circuito secundário. Então, continua os 500 mil volt-ampere, dividido por raiz de 3 vezes 380 volts. Veja o absurdo que é essa corrente, de 759,57 amperes. Então, o que eu falei, a depender da potência do transformador, a corrente, como ela é uma corrente relativamente alta no meu circuito secundário, não serão fios e serão sim barras, né? O CEPEP antigamente tinha um miolo daquele transformador de 45. Eu não sei que fim deu aquela parte interna. Acho que foi abduzido pelos ETs. Oi? Essa corrente do secundário, professor, é a corrente que vai para o circuito, é? A corrente é a corrente normal, aquela que nós fizemos, né? Corrente do primário e do secundário. Nós vamos calcular em cima desses valores qual é a bitola que eu vou utilizar dentro. Professor, Oi? é o Paulo. Naquela ocasião lá que eu te mandei o vídeo lá, o disjuntor de proteção ele não atuou lá. Eles não abriram de jeito nenhum. É outro problema, né? Isso. Vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Vai passar, professor. Pronto. Posso mudar, pessoal? Peraí, professor. Ô, Raimundo. Tô terminando aqui, tô terminando. Olha a tia, Evandro. Deu certo. Beleza? Tô indo ainda, tô indo. Só um segundo. Deu certo, senhor Raimundo? Terminei. Deu certo. Show, terminei. Uma vez que eu já tenho essas duas correntes, tanto a do primário quanto a do secundário, vamos lá. Eu vou calcular agora a seção dos condutores. Então, a forma que eu vou utilizar, caso eu queira encontrar a seção do meu circuito primário, eu vou ter que adquirir a corrente no meu primário. Vou só voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó, corrente do primário, utilizei. E agora eu vou jogar em cima dessa forma.
vou dividir essa corrente do primário pela densidade da corrente. Essa densidade ela vai valer tanto para o primário quanto para o secundário. Então, se você dividir 20,92 por 2,6, você vai adquirir 8,04 milímetros quadrados, que é a bitola encontrada nesse cálculo. Esse 10 milímetros quadrados seria, nesse caso, a bitola comercial. Então, o fio que eu posso, depois de 8,04, comercialmente, o que eu vou encontrar é de 10 milímetros quadrados. Então, a bitola a ser utilizada lá na fabricação tem que ser igual ou maior do que o valor apresentado, tá? Professor, é importante que a bitola final que vai ser usada seja maior do que aquela que foi encontrada no cálculo? Você está falando... Por exemplo, não tem uma bitola comercial de 8,4, 10. Mas essa sobra que tem de 1,96, melhor é importante ainda, né? ficar sobrando? É melhor sobrar, né? Com certeza. Olha... Porque pode haver um superaquecimento. É uma coisa que eu brigava bastante lá eu trabalhava na ferrovia, que tinha um cara lá que dizia, não, mas um exemplo, vou chutar aqui. Não, esse cabo de 1,5 tá bom, dá para resolver. Aí um exemplo, só tinha um cabo de 4 milímetros quadrados. Aí eu disse assim, coloca 4 milímetros quadrados. Não, pode não. Pode não, pode dar problema. Eu disse assim, mas qual o problema que vai dar, Romulo? Porque, presta atenção, a gente determina o condutor pela corrente que passa. Logicamente, eu sei que quanto maior for o valor da corrente para o mesmo valor de bitola, a tendência é do condutor esquentar. Se você tem uma seção transversal bem maior, o que quer dizer, tecnicamente? Que os elétrons vão passar bem folgados e não vai ter problema nenhum de aquecimento, entendeu? Então, cabo mais grosso nunca foi problema. O problema é cabo mais fino. Né? Professor, tem um microfone ligado de quem aí? O mesmo cálculo que eu vou fazer para o circuito do secundário, agora, se você observar, só um instante. Se você observar, é o mesmo procedimento. Agora eu peguei o valor da corrente do meu circuito secundário. Só um instante. Eu peguei o valor dessa corrente do secundário e eu fiz a divisão pela densidade, que vale também para o circuito primário. Fiz o cálculo e encontrei simplesmente essa bitolazinha de 292,18 milímetros quadrados. Aí vocês imaginam a bitolazinha a ser utilizada, né? Para o circuito secundário. Nesse caso, o mais próximo que eu posso encontrar comercialmente é 300 milímetros quadrados. Nesse caso, geralmente no circuito secundário, você não encontra fio, você encontra barra. Então, é uma barra dado várias voltas. Espera só um instante. Certo? Então, é como se fosse assim, uma barra de alumínio, uma barra de cobre, dado várias voltas. Devido o valor dessa corrente ser tão absurda, de 759,67, tá? Espera só vocês colocarem. Professor, esse 2,6, essa densidade, é por causa que o transformador é de 500, né? É aquele número... Dependeu, só foi 2,6 em virtude da potência desse transformador. Show, Se fosse de 45 kVA, o valor já seria outro. Eu tenho que botar naquela tabela de novo para me bater o print aqui? Sim, sem nenhum problema. Espera aí, só um instante. Aqui. Isso aqui, né? Sim. Pronto, obrigado. Pronto, aí... Essa parte já copiaram? Volta só aquele outro lá da primeira corrente. Isso. Esse aqui? Isso. Pronto. Pronto.
Beleza. Sinalizem para mim, tá? Quando concluir. Professor, a depender da densidade da bitola, é necessário mandar fabricar o condutor? Por exemplo, se não tiver uma escala comercial. Não, mas tem. Para bitola Tem, interna, né? transformador, todos têm. Não tem problema com relação a isso, não. Tem mais alguém copiando? Ninguém disse nada, então vamos lá. Tá show, pode passar. Agora, o último procedimento vai ser calcular o número de espiras, né? Que são o número de voltas na parte interna do dito transformador. Então, ou seja, quantas voltas, né? Para fazer esse cálculo, vamos lá. Tanto no primário quanto no secundário. Nós vamos realizar essa expressãozinha aqui, olha, simples. Para calcular o número de espiras, por exemplo, nesse caso é do primário, mas do secundário vai ser a mesma coisa. Eu quero calcular o número de espiras do secundário, ou do primário nesse caso, então N1, que é o número de espiras da bobina do primário, vai ser igual a 10 elevado a 8, isso aqui já é um valor fixo, tá bom? Da fórmula, vezes a tensão do primário, dividido por 4,44, que também é um valor fixo, que eu vou multiplicar pela indução do ferro. Essa indução do ferro, eu também posso mais na frente explicar sobre isso, ele é dado em Gauss, ele vai depender em uma situação se esse transformador é de distribuição ou se esse transformador é um transformador de potência, tá? Caso seja um transformador de distribuição, a indução máxima vai ser de 11.000 Gauss, que vai ser o valor que você vai colocar na fórmula. Se o transformador for um transformador de potência, você vai colocar um valor de 15.000 Gauss. Multiplica pela seção quadrática do ferro, tá? Geralmente, as questões, elas entregam o valor da seção quadrática, geralmente também é dado em centímetros quadrados. E esse F, que eu não coloquei aqui na expressão, é a frequência, tá? Então, número de espira do primário eu encontro com 10 elevado a 8 vezes a tensão do primário, dividido por 4,44 vezes a indução máxima do ferro, vezes a seção quadrática, vezes a frequência. Bom, com essa fórmula aqui, nós vamos fazer de acordo com aquele primeiro transformador que nós fizemos. A gente pode aproveitar, né, até a situação anterior e vamos calcular o número de espiras do primário e do secundário. A única coisa que eu tenho a acrescentar, para a gente continuar os cálculos, no caso aqui é a seção do núcleo magnético, que é justamente essa seção aqui, olha, quadrática do ferro, tá? Do núcleo. A seção desse núcleo, desse transformador, de 302 centímetros quadrados. Essas informações, elas são dadas no momento da fabricação, tá? Então, a seção, aquele SM, cadê? Voltando aqui, pronto. A seção, o SM vai ser de 302 centímetros quadrados, tá bom? Transformador é de 500, continua do mesmo jeito, a tensão do primário 13,8 ou 3.800 volts e a tensão do meu secundário de 380. Bom, para que eu consiga fazer esse cálculo, eu vou adquirir essa fórmula, tá? E eu vou pegar aqueles dados e passar para essa equação. Então, 10 elevado a 8 vezes a tensão do meu primário. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Estão conseguindo ver a fórmula, pessoal? Beleza, né? Então, pronto. Esse V1 Oi? Beleza, né? Então, esse V1 é 13.800 volts, tá? Que é a tensão do meu primário. 4,44 ou 4,44 é o valor fixo. 15.000 Gauss, porque se trata de um transformador de potência, tá? Sendo assim, transformador de potência, a parte da indução
na indução máxima vai ser de 15.000 Gauss. 302, que foi o valor que eu acabei de apresentar para vocês, e 60, que é, no caso, a frequência que esse transformador irá atuar. Tá bom? Bom, só um instante. Professor, o 302 é o que mesmo? Perdi. Oi? Não entendi. Fala de novo. É 8 centímetros lá que eu mostrei, 302 centímetros. Ah, o 302, o senhor dá na questão, né? Doce é da seção aqui, ó, seção quadrática. 302 ele é dado no enunciado da questão. Tem que ser dado, né? Não ser da questão. E vai depender da potência do transformador. Então, olha. Então, substituindo os valores, aqui vai ficar 13.800. Aqui vai ficar 15.000, que é 15.000 Gauss, né? Que é a indução máxima do ferro. A seção quadrática 302 e a frequência 60. Passando esses valores, eu vou ter esse cálculo. Na calculadora, como é que você vai fazer? Como é que eu coloco 10 elevado a 8? Na calculadora científica, você aperta o 10, aí ele tem um chapeuzinho, né, que equivale ao elevado, e aperta o 8. Deixa eu ver se eu consigo aqui a calculadora aqui do Windows. Só um instante, só para ver aqui. Acho que fica até melhor para a gente também. Só um instante. Próxima aula eu vou conseguir uma calculadora mesmo, um programa de calculadora. Aí fica mais bacana para a gente. É só botar aqui na científica. Pronto. Peraí. Vou organizar aqui. Vocês estão conseguindo ver a calculadora? Tá dando certo, pessoal, ver a calculadora? Não. Agora dá. Oi? Oi. Sim. Como é que eu faço para colocar o elevado, né? Então, no caso, olha, seria 10. Aí o elevado é porque eu não mexo muito com calculadora. Mas deve ser esse aqui, que tem um elevado a x. As configurações dependem de calculadora para calculadora. Deixa eu ver aqui. 10 elevado a 8. Eu acho que não é esse aqui, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma calculadora que é tipo um chapeuzinho, né? Isso. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse o elevado aqui, onde é que é. 10. Vou zerar logo aqui. 10. Não é aquele x ali, não? X elevado a não sei quanto tipo. Deve ser isso aqui, talvez. Pronto. Vou voltar aqui. Nesse caso aqui é o x elevado a y. 10 elevado a 8. Quanto é que é? É isso aqui mesmo. Vamos tentar fazer para ver se dá certo. 10 elevado a 8 vezes 13.800. Isso aqui seria o valor da parte superior, né? Caso você queira fazer de maneira compassada. Aí você aperta o dividido, vai ter que abrir o parênteses. 4, no caso aqui já tem a vírgula, né? Eu gosto de trabalhar com a calculadora científica mesmo. Vezes 15.000 vezes 302 vezes 60. Aí eu fecho o parênteses e aperto igual. No caso aqui deu certo. Aqui, olha, 1.143. Eu coloquei só 1.143 porque a outra parte é quebrada, né? Então, você pode fazer assim, compassado. Faz a parte de cima. Depois que colocar o igual, aí você divide, né? Por esse valor que tem aqui, esse produto. Então, nesse caso, olha, nesse caso para o circuito, só um instante aqui, peraí. Nesse caso, a quantidade de espiras para o enrolamento do primário vai ser esse. Eu vou calcular o número de espiras do enrolamento secundário.
eu posso utilizar a mesma forma, pessoal. A única coisa que eu vou mudar é que no lugar de 13.800, olha, eu vou colocar 380. Né? Então, N2 será de 10 elevado a 8 vezes 380 dividido por esse mesmo valor aqui de baixo. Só que eu posso encontrar até um atalho, que se torna até mais rápido. Como nós falamos, por exemplo, em máquinas elétricas, vocês recordam que a gente falou de uma relação de transformação entre tensão, número de espiras e corrente, através daquela regrazinha, eu posso fazer aqui também. Como? N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2. Então, como é uma relação entre tensão e número de espiras, por exemplo, quanto é o N1? Você acabou de encontrar. 1.143 dividido por N2. N2 é o valor que você está querendo. Que é igual à tensão no meu primário, que é de 13.800 volts, dividido pela tensão do secundário de 380. Então, como é que você faz? N2 vezes 13.800, que é igual a 1.143 vezes 380. Nesse caso, você vai agora pegar o N2, coloca desse lado, multiplica 1.143 por 380 e divide por 13.800. Se você fizer sobre essa regra, você encontra a quantidade de 32 espiras. Você diz assim, mas a quantidade de espiras é tão pouca, mas você imagina o tamanho que vai ser a barra, devido à corrente lá ser muito grande e a espira ser muito grande. Você imagina o tamanho dessa barra para ser enrolada e colocado dentro do transformador, certo? É por isso que essa quantidade é baixa. Se você fizer o mesmo procedimento de cálculo aqui, olha, e no lugar, a única coisa que você vai substituir aqui, no caso, é a tensão, que vai passar para 380, você vai obter também esse mesmo valor de 32 espiras. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até então? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, você já para aí. Pronto. Aí é o seguinte, olha, eu vou mandar para vocês, para vocês tentarem fazer em casa, depois a gente vai debater. Eu vou deixar prontinha essa questão, olha. Você vai fazer o mesmo procedimento, só que agora o transformador é de 112,5 e o núcleo magnético é de 120 centímetros quadrados. Então, eu vou deixar pronto e vou mandar para vocês, para vocês exercitarem. Tranquilo? Dúvidas? Beleza? Beleza, beleza. Beleza, beleza.